Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, trazendo aqui para vocês uma situação problema envolvendo o estudo do sinal de uma função afim. Ela diz o seguinte: um estacionamento oferece duas opções de preço para seus clientes, né? A opção A, ela tem um custo fixo de R$ 6 mais R$ 4,50 por hora, né? A opção B, você vai pagar R$ 6 por hora. Então você vai escolher a opção que seja mais vantajosa para você, ou seja, aquela que é mais barata, né? E aí a pergunta é: quais os intervalos de tempo em cada opção é mais vantajosa? Olha, tem alguns caminhos para vocês, eu vou mostrar um aqui que eu considero relativamente simples, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é você escrever a lei de formação de cada uma das opções, né? Nós vimos lá que a opção A, ela tem um custo fixo de R$ 6 e você, além desse custo fixo de R$ 6, você vai pagar mais R$ 4,50 por hora, que está representado aqui pelo T, tá certo? Aí você também pode deixar esse primeiro termo aqui, mudar os termos de posição, fica a seu critério, não vai influenciar em nada, tá bom? A opção B, você vai pagar R$ 6,50 por hora de estacionamento, certo? Então esse é o primeiro passo, escrever a lei de formação que representa cada uma das situações. Depois que você escreve cada uma dessas formas, como você quer verificar qual é a mais vantajosa, ou seja, qual é a mais barata, você vai promover uma inequação entre essas duas funções, né? A função, a opção B e a opção A. Aqui eu coloquei a opção B como referência, mas eu poderia colocar a opção A também, sem problema nenhum, tá certo? Então, a opção B só para evitar trabalhar com números negativos. Aí eu coloquei aqui, ó, a opção B mais barata, mais cara do que a opção A. A partir de quanto tempo a opção B é mais cara do que a opção A? Ou seja, menos vantajosa, né? Então aqui, ó. Aí nós vimos aqui, ó, o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir cada uma aqui por sua respectiva lei de formação, ó. A opção B, eu vou pagar R$ 6,50 por hora de estacionamento. A opção A, eu vou pagar R$ 4,50 por hora, mais um custo fixo de R$ 6, certo? Aí nós temos aqui uma inequação, que como nós já vimos em situações anteriores, o modo de resolver é idêntico a uma equação de primeiro grau, né? Então, coloco os termos que tem incógnita no primeiro membro da inequação. Ó, o 6,5t já está aqui no primeiro membro, eu permaneço com ele. E aqui eu tenho mais 4,5t, que está depois, ele vai passar para antes. Como aqui é mais 4,5t, ele vem menos 4,5t. O 6, como é um termo independente, permanece depois da inequação, no segundo membro, né? Promovendo aqui as adições, ó, 6,5t menos 4,5t, eu vou obter aqui 2t. Então, ó, 2t é maior do que 6, certo? Então, ó, o tempo tem que ser maior do que 6, né? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. E aí eu tenho aqui, ó, 6 dividido por 2, 3 horas. Ou seja, para a opção B ser mais cara do que a opção A, você tem que passar mais de 3 horas de estacionamento. E esse 3 horas aqui é o que você vai usar como referência para fazer o estudo do sinal dessa função. Verificar em quais intervalos é mais caro ou mais barato você estacionar na opção A ou na opção B. Então vamos lá. Se você deixar o seu veículo exatamente 3 horas nesse estacionamento, tanto faz. Você vai pagar o mesmo valor. Ó. A opção B vai ser igual à opção A, certo? Então, se você deixar exatamente 3 horas, então você vai pagar o mesmo valor tanto na opção B quanto na opção A. Se você deixar um tempo maior do que 3 horas, ó, maior do que 3 horas, aí nessa situação, ó, a opção B vai ser mais cara do que a opção A. Então tá aqui, ó. Se eu deixar mais do que 3 horas, ou seja, o tempo maior do que 3 horas, a opção B vai ser mais cara do que a opção A.
E se eu deixar um tempo menor do que 3 horas, ó, tá vendo? Ó, o T menor do que 3. Então, nesse caso, a opção B vai ser mais barata do que a opção A, ok? Então, aí você fez o estudo do sinal da função e verificou em quais intervalos é mais barato ou mais vantajoso você deixar o seu veículo, dependendo da opção que você escolher e do tempo, né? É claro, dependendo do tempo que você vai deixar o seu veículo, tá bom? Para demonstrar, para provar isso aqui que eu acabei de falar, né? Eu promovi alguns cálculos aqui, ó. Então, se eu deixar exatamente 3 horas, né? Olha o que acontece, ó. No estacionamento A, eu tenho aqui a lei de formação do estacionamento A. Como aqui eu deixei 3 horas, ó, o tempo aqui eu substituí por 3, então eu vou ter, ó, 4,5 vezes 3 vai dar 13,5, né? Mais 6 vai dar 19,5. Ou seja, se eu deixar exatamente 3 horas no estacionamento A, eu vou pagar R$ 19,50. Se eu deixar exatamente 3 horas no estacionamento B, ó, 6,5 vezes 13, R$ 19,50 também. Ou seja, aquela questão, ó, se eu deixar exatamente 3 horas, eu vou pagar o mesmo valor. Tanto faz eu pagar no estacionamento, escolher o estacionamento A quanto o estacionamento B, eu vou pagar o mesmo valor. Foi o que nós vimos aqui, ó. Tá vendo, ó? Se o tempo for exatamente igual a 3, tanto faz eu escolher o estacionamento B quanto o estacionamento A, que eu vou pagar exatamente o mesmo valor. Agora, se eu deixar um tempo maior do que 3 horas, olha o que acontece. Eita, aqui eu coloquei uma observação aqui, pessoal. Eu coloquei aqui maior, né? Mas é para ser menor. Deixa eu fazer uma correção aqui, ó. Vou fazer uma correção aqui. Um tempo menor do que 3. Tá certo? Ficou muito legal. Mas tá aqui, ó. Se o tempo for menor do que 3, né? Aí nesse caso aqui eu escolhi 2 horas, né? Tempo menor do que 3. Eu escolhi aqui 2 horas. Aí o que acontece? Olha, eu vou substituir, né? Vou pegar as mesmas funções e vou substituir, ó. Substituir aqui por 2, né? Porque o tempo é menor do que 3, eu escolhi 2 horas, mas poderia ser 1 hora, 1 hora e meia, tanto faz, né? Aí aqui, 4,5 vezes 2 vai dar 9, mais 6 dá R$15, certo? Se eu escolher a opção B, nas 2 horas também, 6,5 vezes 2, então eu vou pagar o que, ó? R$13. Ou seja, se o tempo for menor do que 3 horas, o que é que vai acontecer? O estacionamento B, ele é mais barato do que o estacionamento A, né? Vamos ver aqui, ó. Se o tempo for menor do que 3 horas, o estacionamento B é menor do que o estacionamento A. Ou seja, você vai pagar menos no estacionamento B, tá bom? Na opção B. E se o tempo for maior do que 3 horas, né? Aí eu escolhi aqui 4 horas, ó. Maior do que 3 eu escolhi 4, mas poderia ser 5 horas, 6 horas, tanto faz. Aqui é só para demonstrar a veracidade do estudo lá do sinal, né? Então, como eu escolhi aqui 4 horas, ó, troquei aqui o tempo por 4. 4,5 vezes 4 vai dar 18, mais 6 dá R$24. Ou seja, se eu escolher a opção A e ficar estacionado 4 horas, eu vou pagar R$24. Se eu escolher a opção B e passar essas mesmas 4 horas, eu vou pagar o que, ó? 6,5 vezes 4, R$26. Ou seja, eu vou pagar mais caro no estacionamento B, ok? Então aqui, ó. Se o tempo for maior do que 3 horas, o estacionamento B é mais caro do que o estacionamento A. Foi o que nós vimos aqui, ó. Se o tempo for maior do que 3 horas, o estacionamento B é mais caro do que o estacionamento A, ok? E aí aqui eu fiz um gráfico para demonstrar essa situação, ó. Aqui tá, desenho aqui o plano cartesiano, certo? Aí aqui eu tenho o eixo da horizontal, tá representado aqui o tempo em horas, o da vertical tá o preço em reais, tá? Aí eu coloquei como referência as 3 horas lá, ó, que demonstra essa situação aqui, ó. Quando o tempo for exatamente 3 horas, eu vou pagar o mesmo valor. Então eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Se o tempo for exatamente 3 horas, eu vou pagar o mesmo valor tanto no estacionamento na opção A quanto na opção B, ou seja, os R$19,50.
Aí você verifica, ó, se o tempo é menor do que 3 horas, o estacionamento B ele é mais barato, tá vendo? E aí no caso o A que é mais caro por conta do preço fixo que é R$6. Se o tempo for maior do que 3 horas, aí o estacionamento A fica mais barato e o B fica mais caro, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Beleza?